MOSFETs. Atualmente, o transistor mais usado nos circuitos integrados que compõem os aparelhos eletrônicos que usamos diariamente é o transistor de efeito de campo de metal óxido semicondutor, conhecido pela sigla em inglês MOSFET. A principal característica que tornou esse tipo de transistor tão amplamente utilizado é a facilidade com que esse dispositivo pode ser miniaturizado. Os transistores bipolares de junção, por outro lado, não podem ser construídos com dimensões muito pequenas, porque suas características elétricas seriam significativamente degradadas a ponto de impossibilitar o seu uso em circuitos práticos. Para que se tenha uma noção da capacidade de miniaturização dos MOSFETs, basta mencionar que um simples microprocessador moderno é possível encontrar bilhões de transistores desse tipo. Historicamente, a primeira descrição de um transistor de efeito de campo com porta isolada, um IGFET, foi realizada por um físico alemão da Universidade de Cambridge, chamado Oskar Hill, que registrou uma patente do dispositivo em 1935. Entretanto, em virtude de problemas relacionados aos estados de superfície na interface entre o material isolante e o semicondutor, não foi possível construir tal dispositivo até 1960. Em 1959, o pesquisador dos laboratórios Bell, Martin Atala, publicou um trabalho em que ele demonstrou como resolver o problema dos estados de superfície através do uso de uma camada de óxido de silício como isolante, onde esse óxido era produzido através da oxidação térmica da própria superfície do silício. O passo seguinte de Atala foi propor um novo tipo de transistor, o MOSFET, o qual foi construído pela primeira vez em 1960 por Dawn Kang, membro da equipe de pesquisa de Martin Atala. Em virtude do enorme sucesso comercial dos transistores bipolares de junção naquela época, os MOSFETs não receberam muita atenção da indústria de dispositivos semicondutores até 1963, quando os pesquisadores da Fairchild, CTSA e Frank Vanlas descobriram que, combinando MOSFETs de canal N e de canal P, seria possível construir circuitos lógicos digitais com baixíssimo consumo de potência. Tais circuitos são conhecidos atualmente pela sigla CMOS, em virtude de combinarem os dois tipos complementares de MOSFET. Atualmente, já é possível construir MOSFETs com dimensões da ordem de nanômetros. Em virtude desses tamanhos tão reduzidos, os processos de fabricação CMOS atuais já não usam mais metal para construir a placa de porta e nem óxido de silício como material isolante. Nos processos modernos de fabricação, é bastante comum usar silício policristalino fortemente dopado para exercer a função da placa condutora de porta, a qual é mantida isolada do substrato por diferentes tipos de óxidos, como o oxinitreto de silício e o óxido de hafnium, por exemplo. Embora os materiais usados na construção dos dispositivos modernos já não sejam mais os mesmos, o nome MOSFET continua sendo amplamente adotado para identificar esse tipo de transistor. O funcionamento físico do MOSFET baseia-se na junção MOS, a qual forma um capacitor de placas paralelas. Um capacitor MOS é composto por uma placa de metal e uma de semicondutor, isoladas entre si por uma camada isolante feita de óxido de silício. O efeito do campo elétrico no capacitor MOS sobre o semicondutor dá origem ao princípio de funcionamento do MOSFET. Aplicando-se uma tensão VC menor que zero ao capacitor MOS, a placa metálica fica carregada negativamente. As cargas negativas da placa atraem os buracos, aumentando a concentração desses portadores na região de interface entre o semicondutor e o óxido. Aumentando-se ainda mais a intensidade da tensão VC menor que zero, cada vez mais buracos são atraídos para a região de interface. Mesmo com o aumento na concentração de buracos, a capacitância do capacitor MOS permanece inalterada, conforme mostrado no gráfico. A região abaixo do óxido, onde a concentração de buracos aumentou, é denominada região de acumulação. Aplicando-se agora uma tensão VC maior que zero, a placa metálica fica carregada positivamente, repelindo os buracos
e atraído os elétrons minoritários. Os primeiros elétrons atraídos para a região de interface com o óxido se recombinam com os buracos que restaram, produzindo uma região de depleção próxima a essa interface. A região de depleção aumenta a espessura do isolante entre as placas condutivas, reduzindo a capacitância do capacitor MOS. Aumentando-se ainda mais a tensão VC maior que zero, cada vez mais elétrons minoritários são atraídos para a região de interface. A partir de um certo valor da tensão VC maior que zero, a quantidade de elétrons livres acumulados na região de interface faz com que a região de depleção deixe de existir e os elétrons passem a ser majoritários nessa pequena camada. Como a região de interface volta a ser condutiva, a capacitância do capacitor MOS tende a voltar ao seu valor original. No ponto em que a tensão VC maior que zero atinge o limiar, VC igual a VTH, de Threshold Voltage, a concentração de elétrons livres na região de interface com o óxido se iguala à concentração original de buracos no semicondutor P. Quando essa situação é atingida, a capacitância do capacitor MOS retorna ao seu valor original. Os elétrons livres acumulados na interface criam a chamada camada de inversão, onde o semicondutor tipo P foi convertido, por efeito do campo elétrico no capacitor MOS, em um semicondutor tipo N. Assim como os transistores bipolares, os MOSFETs podem ser construídos em duas versões. O dispositivo representado na figura da esquerda é denominado MOSFET de canal N, enquanto que o dispositivo da figura da direita é denominado MOSFET de canal P. A razão para esses nomes ficará mais clara posteriormente. Entretanto, diferente dos transistores bipolares, o MOSFET apresenta 4 terminais, denominados fonte, S, dreno, pela letra D, porta, letra G, e corpo ou substrato, letra B. Note que o terminal de porta está conectado a uma placa condutora que, por sua vez, está isolada do corpo do transistor por uma camada isolante de óxido de silício. Essa estrutura forma um capacitor de placas paralelas, onde o material semicondutor do corpo funciona como a segunda placa condutora. É justamente o campo elétrico aplicado a esse capacitor que controla o fluxo de corrente elétrica entre os terminais de fonte e dreno do MOSFET. Por esse motivo, o MOSFET é classificado como um transistor de efeito de campo. Para representar os MOSFETs em diagramas esquemáticos de circuitos, empregamos os símbolos exibidos abaixo. Especificamente nas figuras da esquerda, estão os símbolos usados para representar o MOSFET de canal N, onde o primeiro apresenta todos os 4 terminais do transistor e o segundo omite o terminal de corpo. Analogamente, os símbolos apresentados nas figuras da direita são empregados na representação do MOSFET de canal P, onde omite o terminal de corpo. Observe que os símbolos não diferenciam os terminais de dreno e fonte, em virtude da simetria desses dois terminais em um MOSFET. Já o terminal de porta está sempre conectado a uma linha vertical que representa a placa de porta isolada do restante do transistor. Além disso, ambos os símbolos incluem uma seta no terminal de corpo. Essa seta segue a representação padrão de todos os dispositivos semicondutores, onde ela sempre deve apontar na direção da polarização direta de uma junção PN. No caso específico do MOSFET, a junção PN em questão é aquela formada pelo canal e o corpo do transistor. Operação física. Em um MOSFET, as junções PN também devem estar sempre despolarizadas ou polarizadas reversamente. Por essa razão, o substrato do MOSFET de canal N deverá ser conectado à menor tensão possível em um circuito, VSS no caso. Como o terminal de porta está isolado do restante do dispositivo por uma camada de óxido isolante, não haverá corrente de porta. Então, se uma tensão VDS for aplicada entre os terminais de dreno e fonte do dispositivo, haverá condução de corrente elétrica? Para uma tensão VGS menor ou igual a VTH,
não há formação de uma camada de inversão logo abaixo do óxido de porta. Portanto, as junções PN reversamente polarizadas impedirão a circulação de corrente entre o dreno e a fonte, para qualquer valor da tensão VDS. Dessa forma, o MOSFET funcionará aproximadamente como um circuito aberto para VGS menor ou igual a VTH. Para tensões VGS maiores que VTH, haverá a formação de uma camada de inversão tipo N logo abaixo do óxido de porta. Essa camada de inversão forma um canal para a condução de corrente elétrica entre os terminais de dreno e fonte. Neste modo, o MOSFET funcionará como um resistor, cuja resistência é igual à do canal N. Isso faz com que a relação entre ID e VDS seja aproximadamente linear para pequenos valores de VDS. Ao aplicar uma tensão VGS maior que VTH, cada vez maior, mais elétrons serão atraídos para o canal de condução. O aumento na concentração de elétrons no canal aumenta a condutividade deste, aumentando a derivada da curva característica, ID por VDS, conforme a tensão VGS aumenta. Ao aumentar a tensão VDS, mantendo o VGS maior que VTH constante, a tensão VGD entre os terminais de porta e dreno vai progressivamente sendo reduzida. Com a redução dessa tensão, o canal vai sendo estrangulado nas proximidades da região do dreno. Com o estrangulamento do canal, a condutividade desse vai progressivamente sendo reduzida. Isso pode ser verificado com a redução da derivada da curva característica ID por VDS, conforme a tensão VDS aumenta. Aumentando-se demais a tensão VDS, chega-se ao ponto em que a tensão VGD, menor que VTH, estrangulando completamente o canal nas proximidades da região de dreno. A partir desse ponto, a derivada da curva ID por VDS se anula, mas o enorme campo elétrico na região estrangulada mantém a corrente elétrica saturada em um valor limite. Além disso, como qualquer incremento em VDS além do ponto de estrangulamento provocará uma elevação da tensão apenas na pequena porção do canal estrangulado, teremos que a tensão sobre o restante do canal ficará praticamente inalterada, mesmo com o aumento de VDS. Dessa forma, como a tensão aplicada sobre a porção resistiva do canal ficará inalterada, a corrente de dreno ID irá saturar em um valor constante para qualquer valor de tensão VDS maior ou igual a VGS menos VTH. De acordo com a operação física do MOSFET, é possível identificar três modos de operação. O modo de corte, quando temos VGS menor ou igual a VTH, e nesse caso o canal não estará completamente formado e teremos ID praticamente igual a zero, independente da tensão VDS. Nesse modo de operação, o MOSFET opera como um circuito aberto. O modo de triodo, que é quando temos VGS maior do que VTH, então o canal estará formado e teremos ID diferente de zero. Nesse modo de operação, o MOSFET opera como um resistor controlado pela tensão VGS. Para isso acontecer, devemos ter VDS menor que VGS menos VTH, para que o canal não esteja estrangulado nas proximidades do dreno. E o modo de saturação. Nesse modo de operação, também teremos VGS maior que VTH, para que o canal esteja formado e ID seja diferente de zero. Entretanto, nesse modo de operação, a corrente ID estará saturada em um valor limite em virtude do estrangulamento do canal nas proximidades do terminal de dreno. Para isso acontecer, deveremos ter VDS maior ou igual a VGS menos VTH. O próximo passo do nosso estudo é a dedução de um modelo matemático que permita relacionar a corrente ID no MOSFET com as tensões VGS e VDS aplicadas a ele em qualquer um desses modos de operação. Assim, vamos apresentar o modelo de nível 1 do MOSFET, o qual é o mais simples para a realização de cálculos manuais. Na dedução desse modelo, serão consideradas as seguintes premissas. A espessura da placa metálica da porta é grande o suficiente e para garantir baixa resistividade
e uma distribuição equipotencial da tensão de porta ao longo de toda a superfície. A camada de óxido é um isolante perfeito, fazendo com que haja acúmulo de cargas elétricas apenas na placa condutora de porta e no material semicondutor do corpo do transistor. O material semicondutor do substrato apresenta dopagem uniforme e é eletricamente neutro, quando nenhum campo elétrico é aplicado a ele. A camada de inversão que dá origem ao canal somente apresentará portadores de carga livre para constituir corrente elétrica quando a tensão VGS superar a tensão de limiar da junção MOS do transistor. A condução de corrente elétrica no canal é realizada exclusivamente pelo mecanismo de deriva, onde a velocidade média dos portadores de carga é linearmente proporcional ao campo elétrico. Essas premissas são uma boa aproximação para o que acontece com transistores razoavelmente longos, com comprimentos L maior que 1 micrômetro. Para prever o comportamento dos modernos transistores com dimensões submicrométricas, é necessário adotar modelos mais complexos, muitos dos quais não são adequados para cálculos manuais e, por isso, são usados exclusivamente em simuladores de circuitos. Tais modelos mais avançados não serão abordados nesse curso. MOSFET operando no modo de corte. O modo de corte acontece quando a tensão VGS aplicada ao MOSFET não supera a tensão de limiar do capacitor MOS, que forma o transistor, impedindo a formação do canal condutivo que conecta as regiões de dreno e fonte. Para o MOSFET de canal N operar no modo de corte, devemos ter que VGS tem que ser menor que VTH. Como não há canal formado, não há condução de corrente elétrica significativa no MOSFET, independente da tensão VDS aplicada. Portanto, podemos considerar que ID é aproximadamente zero. No modo de triodo, o canal condutivo que conecta as regiões de dreno e fonte do MOSFET deve estar completamente formado e sem nenhum ponto de estrangulamento. No caso do MOSFET de canal N, essas duas condições são atendidas quando as tensões VGS e VDS satisfazem as seguintes inequações: VGS maior ou igual a VTH e VDS menor que VGS menos VTH. No modo de triodo, o MOSFET irá se comportar como um resistor não linear, cuja resistência depende das tensões VGS e VDS aplicadas ao transistor. Para calcular a corrente de dreno ID em funções dessas tensões, é necessário analisar o que acontece com os portadores de carga ao longo do canal do transistor. Assim, a corrente de dreno no MOSFET é dada pela seguinte equação, onde Kn é igual a onde Kn é chamada de transcondutância do MOSFET, μn é a mobilidade dos elétrons no material do corpo, Cox é a capacitância por unidade de área do capacitor MOS em questão, W é a largura do canal e L é o comprimento do canal. No modo de saturação, o canal condutivo que conecta as regiões de dreno e fonte do MOSFET deve estar completamente formado para haver circulação de corrente elétrica. Entretanto, a tensão VDS aplicada ao transistor deve ser intensa, o suficiente para estrangular o canal nas proximidades do dreno. No caso do MOSFET de canal N, essas duas condições são atendidas quando as tensões VGS e VDS satisfazem as seguintes inequações: VGS maior ou igual a VTH, VDS maior ou igual a VGS menos VTH. Para obter uma expressão matemática que permita calcular a corrente ID em um MOSFET de canal N, operando no modo de saturação, precisamos observar a curva ID por VDS. Nessa curva, note que se partirmos do transistor operando no modo de triodo e elevarmos progressivamente a tensão VDS, a corrente ID irá aumentar até que o canal seja estrangulado nas proximidades do dreno, quando VDS é igual a VGS menos VTH, que é exatamente a fronteira entre os modos de triodo e de saturação.
A partir desse ponto, a corrente D assumirá um valor constante, independente da tensão VDS. Ou seja, no modo de saturação, a corrente D permanecerá com o mesmo valor que ela atingiu no ponto de transição entre os modos de triodo e de saturação. Matematicamente, isso significa que a corrente D no modo de saturação é igual à corrente obtida para o modo de triodo quando VDS é igual a VGS menos VTH. Assim, a corrente no MOSFET de canal N operando no modo de saturação será dada pela equação. Note que essa expressão mostra que a corrente D independe da tensão VDS, mas pode ser controlada pela tensão VGS. Curvas características. A transição entre o modo de triodo e o modo de saturação acontece quando o VDS é igual a VGS menos VTH. Nessa situação, a corrente D satura em ID igual a meio Kn W sobre L, que multiplica VGS menos VTH ao quadrado. Assim, substituindo VGS igual a VDS mais VTH na equação da corrente de saturação ID, obteremos a curva que define a fronteira entre os modos de diodo e de saturação, no gráfico ID por VDS. Sendo essa equação ID igual a meio Kn W sobre L vezes VDS ao quadrado. Efeito de modulação do comprimento de canal. Assim como no JFET, a corrente D no MOSFET também apresenta uma ligeira dependência com respeito à tensão VDS. Com o aumento da tensão VDS, o progressivo estrangulamento do canal provoca uma redução em seu comprimento efetivo, afetando a corrente D. Quanto mais estrangulado estiver o canal, menor será o seu comprimento efetivo. Esse efeito tem como consequência um ligeiro aumento na corrente D. Assim, com o aumento da tensão VDS, ocorre um ligeiro aumento na corrente D. Para incluir o efeito de modulação do comprimento de canal no modelo do MOSFET, no modo de saturação, altere-se a equação da corrente de dreno ID da seguinte forma, onde o fator lambda é igual a 1 sobre VA. Efeitos de corpo. Como o MOSFET é um dispositivo de 4 terminais, a tensão aplicada ao terminal de substrato influencia o funcionamento do dispositivo. Essa influência é denominada efeito de corpo. Em um MOSFET de canal N, a tensão aplicada entre a fonte e o substrato deve ser VSB maior ou igual a zero, de modo que as junções PN permaneçam reversamente polarizadas. Partindo então de VSB igual a zero, teremos as junções PN despolarizadas. Note que também existe uma junção PN entre o canal e o substrato. Aumentando-se a tensão VGS, aumenta-se a concentração de elétrons abaixo da região de gate, aumentando a profundidade de canal. Partindo-se de VSB igual a zero, teremos as junções PN despolarizadas. Note que também existe uma junção PN entre o canal e o substrato. Aumentando-se a tensão VGS, aumenta-se a concentração de elétrons abaixo da região de gate, aumentando assim a profundidade do canal. Ao aumentar a tensão VSB, a região de depressão das junções PN se alarga, inclusive a região de depressão entre o canal e o substrato. Ao aumentar a largura da região de depressão, a espessura do canal diminui, alterando a sua condutividade e, consequentemente, a corrente de dreno ID. Portanto, para formar o mesmo canal que o MOSFET apresentava quando o VSB é igual a zero, é necessário um valor mais elevado para a tensão VGS. Dessa forma, a tensão de limiar VTH é afetada pela tensão entre o substrato e a fonte. Então, a tensão de limiar será dada por VTH igual a VTH0 mais lambda,
que multiplica raiz quadrada de 2φf mais VSB menos raiz quadrada de 2φf, onde lambda é o parâmetro de efeito de corpo, φf é o potencial de inversão de superfície e VTH0 é o valor que VTH assume quando VSB é igual a zero. Enfim, um resumo, temos o MOSFET de canal N operando no modo de corte, com os respectivos símbolos e as equações para a polarização. E na direita temos as figuras, os símbolos do MOSFET de canal P, as respectivas equações de polarização, e nesse caso a corrente de dreno vai ser sempre igual a zero. Para o modo de triodo, temos as tensões de polarização e as respectivas correntes, tanto para o MOSFET de canal N e para o MOSFET de canal P. E por fim, o resumo para o modo de saturação do MOSFET de canal N, com suas respectivas equações do lado esquerdo, e para o MOSFET de canal P do lado direito.